E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Muda Mundo Tamo Junto a Bianca Stock, que é psicóloga e é psicóloga especializada em escolas e professores. É isso, Bianca? Isso mesmo, Cris. Eu sou psicóloga clínica, trabalho no consultório e faço assessoria às redes municipais de educação, às escolas públicas e particulares, toda da região sul. Nesse período agora de pandemia, Bianca, eu imagino que tu tenhas muito contato com os professores e que tu tenha um contato no sentido de colher também o que passa no coração e na mente desses professores nesse momento tão complicado. Eu costumo dizer que enfermeiros, médicos e professores talvez sejam, e psicólogos também, né? Vamos fazer justiça, talvez sejam aqueles profissionais mais demandados, né? Nesse momento tão complicado que a gente está vivendo. Como é que está a cabeça e o coração dos professores, Bianca? Então, Cris, acho bem pertinente a gente poder trabalhar esse tema. Tem um projeto que surgiu na quarentena agora, a partir da demanda das escolas, que é de escuta docente. As escolas e redes municipais de ensino, especialmente, começaram a perceber que os professores estavam entrando em sofrimento com essa mudança tão abrupta e esse trauma social que vivemos todos, porque um dia estávamos na escola, no outro dia já não estávamos mais. Então, os professores se viram muito angustiados, né, voltando para a rotina das suas casas, com seus problemas singulares e particulares também, das suas famílias, seus contextos, mas muito preocupados com as crianças, como é que seria o futuro dessas crianças na escola. Então, o nível de ansiedade e angústia foi muito grande. O que a escuta docente tem me revelado? Nenhum professor escolheu ser professor para trabalhar na frente de uma tela. Aqueles que estão tendo a oportunidade de fazer algum tipo de manutenção de vínculo com as crianças pelas telas, é um recurso, uma possibilidade. Tem professores que não encontram esse cenário, porque as crianças não têm acesso aos recursos tecnológicos, né? A comunidade em que trabalham não possibilita isso, mas nenhum professor escolheu ser professor para atrás de uma tela, ou para fazer tarefas, por mais amorosas, afetivas, interessantes que sejam, que colocam os varais na frente das escolas. Eu escutei experiências lindas, né, dos professores fazendo momentos de entrega das tarefas com todos os EPIs para as crianças poderem fazer, especialmente essa manutenção do vínculo com a escola. Mas nenhum professor escolheu ser professor para isso. O professor gosta de sala de aula, gosta da bagunça das crianças, gosta da interação com as crianças, do olho, do afeto, dessa aprendizagem que vai contar da vida. Então, forjar, né, construir esse ser professor à distância é muito difícil. Os professores relatam muita saudade das crianças, saudade mesmo, porque isso dá sentido para o viver, né? Então, acho que como a gente trabalha essa manutenção de vínculos, ela é fundamental. E a pandemia tem cada vez afirmado mais a função social da escola como um lugar de pertencimento, como um lugar de construção de narrativa social coletiva. E as experiências para isso têm sido lindas, né? Os professores têm criado diários das quarentenas, tem articulado redes também protetivas junto com, né, os outros atores sociais, da assistência social, da saúde, porque os professores geralmente são aqueles que sabem as crianças que estão em situações de maior vulnerabilidade e podem aprimorar esse contato, aprimorar esse diálogo com, né, toda a rede que a gente tem de políticas públicas para estar olhando por essa criança que nesse momento da pandemia pode estar numa situação ainda mais agravante de vulnerabilidade. Então, esse professor ele foi expandindo, né, o seu espaço social. Às vezes, uma história que se conta na internet para que a criança possa assistir, ou, né, pelo celular do pai, da mãe, quando tem a oportunidade de ter o acesso e diz, olha, minha professora está viva, a minha escola está viva, e eu tenho um lugar para voltar, eu tenho um lugar para retornar. Eles estão com saudade da gente, né, quando tudo isso passar. E isso dá uma sensação de confiabilidade para as crianças que é fundamental nesse momento onde tantas coisas foram suprimidas, né? E de uma hora para outra de maneira tão abrupta. A valorização do professor, eu acho que é uma consequência, talvez até direta, porque muitas famílias estão percebendo, né, Bianca? Nossa, como é importante o professor e a escola, porque, como tu bem disseste,
a escola às vezes acaba sendo o espaço do cuidado, né, da proteção daquela criança. Então, isso é um ganho indireto, né? Uma valorização de uma atividade que no Muda Mundo a gente sempre diz isso, e não é da boca para fora, é de coração, é a atividade mais importante do mundo. Agora, mais gente está se dando conta disso, né, Bianca? Claro, e a escola ela é uma grande contadora de histórias, né? Ela conta a história da humanidade, das descobertas da matemática, das investigações da geografia, da história, do português, dos poetas populares. Então, a escola é esse espaço de uma grande contação da história, né, do seu povo, da sua cultura. E agora não pode ser diferente. É na escola, é com a escola que a gente vai construir uma narrativa possível para aquilo que a gente não tem registro simbólico ainda, porque é novo para todo mundo. Como eu costumo dizer, não existe especialista em pandemia, né? A gente está construindo no processo maneiras de lidar com esses desafios, especialmente para a saúde mental que se colocaram. Eu percebo que muitos professores também se viram refletindo sobre o jeito como estavam levando as suas vidas, porque a docência ela é muito exigente. E a gente sabe que é muito cultural entre os professores dedicar um tempo bastante importante da sua vida na elaboração de materiais, no planejamento pedagógico, na preocupação com a vida, com a saúde das crianças, e isso muitas vezes invadindo a sua vida pessoal também. Então, esse retorno que os professores fazem para casa, acho que sabendo, né, mesmo com toda a dor, com todo o medo da contaminação, medo da morte, que uma pandemia mundial nos coloca, né, frente a frente, mesmo de forma ambivalente, pode conviver, olhar para esse contexto como uma oportunidade de repensar a si mesmo, repensar suas escolhas, ampliar o seu repertório literário, cultural, musical, que ajuda tanto, né, na nossa integração subjetiva, na nossa integração para a saúde mental, não só pensando nas crianças com as quais trabalha, mas pensando em si mesmo, para que esse professor também se veja como um adulto interessante, um adulto que constrói intimidade consigo mesmo, com o seu fazer, né, pessoal, que é para além das coisas da escola. E às vezes também um reencontro com né, a sua família, com os seus filhos, ou com a sua solitude, que não deixa de ser assustador, por um lado, né? Porque a gente, numa sociedade tão corrida, a gente escapa de se haver com os nossos próprios medos, pensamentos, sonhos, mas, por outro lado, pode ser bem interessante e pode produzir redes de cuidado, né? A palavra central nesse momento é o cuidado, é a gente reforçar, né, aquilo, desse laço social, desse código social que o isolamento nos colocou, que é vamos ficar em casa para que as pessoas em situação de risco possam estar protegidas e a gente não superlotar os hospitais. Então, é o extremo do pacto do cuidado de si, do cuidado com o outro e de um cuidado que é planetário também, né? E aí a BNCC nos ajuda muito, porque a BNCC nos oferece também todos os elementos para poder olhar a escola não de forma conteudista, mas a escola como esse conteúdo a serviço, né, de habilidades, de competências para cidadãos críticos, que saibam analisar a realidade, que sejam empáticos, que saibam se comunicar. Então, nesse sentido, quando houver o retorno às aulas, há também aí uma grande oportunidade, né? Esse professor que conseguiu, com criatividade, manter algum vínculo, né? Sinalizar para o aluno que, olha, eu estou aqui, a nossa escola está viva, a gente pode estar distante, mas eu cuido de ti, me preocupo contigo. Esse professor que fez esse processo de autoconhecimento, de autorreflexão, né? Que sai uma pessoa melhor, né? Que sai uma pessoa mais inteira, né, com maior capacidade até de cuidar do outro. Tem aí uma grande oportunidade de também estar melhor preparado para acolher esse aluno que vem, às vezes, de uma situação, como tu disseste, de violência, às vezes, em alguns lugares, era na escola que ele comia melhor, né? Ele vem com fome, alguns não vão voltar para a escola. Então, tem uma oportunidade de o professor, com criatividade, estabelecer vínculos ainda mais fortes e num mundo que vai ser muito estranho, Bianca, cá entre nós, né? Com distanciamento, de máscara. Como é que eu vou ver o meu aluno sendo professor e não abraçar e não apertar, né? Vai ser um desafio isso. É verdade.
pensar o retorno é muito complexo, né? Porque esse retorno ele precisa ser sanitariamente seguro e emocionalmente seguro. Não, a gente tem uma fidelidade com o desenvolvimento integral das crianças e não se justifica colocar a saúde socioemocional das crianças em risco com uma interação que seja precária demais, apenas por uma ansiedade de retorno. Então, o retorno ele precisa ser com parâmetros integrativos, né? Em todos os setores, não só os sanitários, mas de aprendizagem, de vínculo, porque os professores também têm muitos em grupos de risco, eles também têm medo de se contaminar, contaminar a sua família e contaminar as crianças. Então, isso tem que ser pensado com muita responsabilidade, né? Tem um percurso. Nesse momento, não existe conteúdo mais importante do que a vida. A vida é o conteúdo. Então, sem ansiedade de retorno, pensando que, nossa, quantos conteúdos que ficaram para trás, a matéria que ficou para trás, né, os planejamentos que foram feitos anteriores à pandemia ficaram para trás, tudo isso será recuperado, tudo isso será parametrizado com o tempo, mas se a escuta às crianças e a equipe não acontecer, não vai ter espaço para aprendizagem. O que a gente precisa deixar com a chama muito acesa, e esse é o nosso compromisso durante todo o tempo da quarentena, é que o desejo pelo aprender que as crianças têm de investigar o mundo, de ler o mundo, continue forte, continue, né, com muita chama mesmo, né? Eu acho que não tem outra imagem assim, que isso continue ardendo, assim como o desejo pela docência, o desejo de estar em sala de aula, de compartilhar a construção do conhecimento. Então, todas as atividades que forem forçadas, que vierem no sentido de ocupar as crianças ou os professores agora, né, e que se mostrem sem sentido, sem significado, elas estarão fazendo um desserviço para a saúde mental, tanto dos adultos quanto das crianças, e deixarão marcas. Então, não tem sentido. A gente sempre tem que se perguntar, né, de forma ética, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou dizendo, que modo de estar no mundo isso implica, isso gesta, né? Qual é o modo de subjetivação que isso vai gestando com a gente? E com isso a gente vai fazendo as reflexões e ajustes necessários nesse período tão desafiador, né? Tenho certeza que as crianças vão voltar com muita saudade dos professores também. Então, vontade de correr, de brincar. Que mundo eu quero construir, né? Eu acho que essa pergunta é bastante importante e que bom que a gente tem um tempo, né, para refletir também. Eu sei que é um momento muito triste, mas eu vejo muitas oportunidades realmente de a gente caminhar no sentido de uma educação que faça mais sentido, né? E que ajude a romper até com esse modelo que, independentemente de ideologia, quase todo mundo concorda, né, Bianca? Tem alguma coisa muito errada nesse mundo e que precisa ser revista. Né? E a escola pode avançar muito nesse sentido. E acho que uma reflexão que ela é bastante válida também é entender quais memórias que nós estaremos construindo nesse fato histórico, porque a gente vai contar ele por décadas e décadas e décadas e décadas. O que eu quero lembrar deste momento? Que relação com a minha família que eu quero contar, que eu construí, que eu desfrutei, que eu vivi? O que eu quero contar sobre a minha escola, sobre a minha equipe? Os gestores precisam se perguntar muito sobre isso também, né? Quais são as memórias que nós estamos comprometidos em construir desse tempo da pandemia? Porque elas não serão esquecidas. E o que a gente está fazendo hoje vai ser determinante para as políticas de retorno depois e para uma oportunidade que a escola pode ter dentro de uma crise de se transformar, se tornar mais humanizada, menos bancária, com maior protagonismo das crianças e dos adolescentes, com maior escuta aos professores. Os professores cumprem muitos planejamentos, mas eles também precisam ser escutados, porque na medida em que a gente se sente valorizado, respeitado, escutado, a gente também consegue fazer isso com as crianças, né? Falando em escuta, Bianca, o que tu percebes no contato que tu tem tido com os professores? Essa rede, essa troca está acontecendo? Ela é importante? Não é bom a gente sentir que a gente não está sozinho? Talvez não seja também um caminho para o professor compartilhar, ligar para o seu colega, mostrar os seus dilemas, os seus medos, por que não? Falar
verdade do momento que está passando e compartilhar com outras pessoas. Tu acha que isso pode Claro. ser um caminho também? O isolamento, ele é físico, né? Mas ele não precisa ser um isolamento afetivo. E tem muitas oportunidades da gente, muitas possibilidades de a gente se colocar perto das pessoas. Então, esse olhar para o outro, ele é fundamental. E tem, dentro de várias estratégias, eu pude viver uma bem interessante, que foi uma live com uma professora de uma escola municipal aqui da rede pública de Porto Alegre, e de uma comunidade muito carente, em que em uma hora ela nos contou todo o projeto social que ela construiu durante a pandemia para poder acolher e olhar, né, pelos estudantes que ela sabia que estavam numa situação de maior vulnerabilidade. Então, é um projeto belíssimo, e muitos professores de escolas públicas assistiram a live, puderam escutá-la e se identificaram com o processo, continuaram construindo redes, criaram também outras alternativas onde parecia que não podia se criar nada. Então, esse laço, né? O que será que o outro está vivendo? Não é só na minha casa, dificuldade, também é com um outro. Isso nos fortalece, com certeza nos fortalece. E quando os professores percebem que tem uma secretaria estadual, uma secretaria municipal de educação que se preocupa com eles, né? Gestores que se preocupam com eles, isso também dá ânimo, isso também fortalece o trabalho e faz com que eles se vejam também mais criativos para fazer as manutenções de vínculos tão necessários nesse momento com as crianças. E a comunidade em geral, né? As famílias especialmente, né? Quantos pais e mães se deram conta agora? Nossa, como é difícil ser professor, né? É verdade, é verdade, é verdade. Então esse trabalho está sendo mais valorizado, tomara, né? A gente pode pensar, né, do ponto de vista positivo, assim, em várias, apesar das várias dificuldades de um momento ser triste, ser desafiador, eu acho que não dá para negar isso, né? Seria impossível fazer isso, mas há várias oportunidades, né, em relação à educação, em relação à valorização do professor. E agora tu referiste a essa professora que criou um projeto social, né? E como a gente vê isso acontecendo também, isso é muito bacana, né? Assim, que a solidariedade está presente, que as pessoas estão cooperando, até entre empresas que concorriam, que agora se reúnem para, né, desenvolver alguma coisa que possa ajudar as pessoas e tal. Também isso vai se refletir na escola, né? Eu acho que a gente quando levar o filho para a escola já chega de uma outra forma, né? E eu, como eu também convivo muito com escolas públicas, muitos professores muitas vezes referiam a ausência da família e como seria importante que a família participasse, né, do dia a dia da escola, do filho. Talvez isso também mude, né, Bianca? Claro, com certeza. Acho que muitas mudanças terão pós-quarentena. É o momento também das escolas poderem reforçar, qualificar o diálogo com as famílias. Não vai ser com todas, a gente, né, não idealizar esse contato, mas com aquelas que têm disponibilidade, que querem compor, porque quando a gente escuta os pais, quando a gente faz contato com os pais, a gente também está escutando as crianças, porque nós estamos escutando o ambiente em que elas vivem. Então, fazer um acolhimento a um pai, a uma mãe, poder compartilhar das angústias desse momento, fazer algum tipo de orientação, e tudo isso, com certeza, vai ajudar essa criança a se sentir mais vinculada e mais pertencente à sua escola, né? Tomara que a gente possa sair disso tudo com esses laços sociais ainda mais fortalecidos. Eu sou super esperançosa, né? Realista esperançosa, mas acho que mesmo com tantas angústias, mortes, né, e uma situação muito dramática a nível mundial, quando a gente passar por isso, que a gente possa ter boas histórias para contar, né? Eu gostei muito da imagem que tu usaste das memórias, né? E eu até imaginei que a gente está com papel e com caneta, a gente está escrevendo essa história, né? Então, não esquecer disso, se eu estou dentro de casa, se eu estou com a minha família. Gente, que oportunidade! Quantas vezes a gente reclamava que não tinha tempo, que mal via os filhos, que não conseguia acompanhar. Então, como é que eu quero escrever essa história para contar depois, né? Eu estava inteiro, eu aproveitei esse momento, muito bacana. E não é por uma lógica de produtivismo, mas é por uma lógica de cuidado, né? De construir cuidado consigo, com a sua alimentação, com o seu corpo, com o seu espaço, com as pessoas que estão
dividindo a casa com você, né, com a sua equipe de trabalho. Então, que não tem nada a ver com quem vai ler mais livros durante a quarentena, quem, né, irá aprender tantas coisas diferentes. Não é nessa ideia. A ideia é de criar tempos e espaços para sustentar o cuidado. Para ser mais inteiro e estar preparado para esse novo mundo de uma forma também mais inteira e mais colaborativa, né? Bianca, a gente poderia ficar conversando muito tempo, né? Eu sei que tu tens um outro compromisso, eu quero te agradecer novamente, dizer que vou tomar a liberdade de fazer um novo contato, né? Espero que essa sequência de entrevistas tenha vida longa e que a gente possa colaborar com o professor. Então, provavelmente, vou te incomodar de novo, mas queria saber se tu tens um conselho final, uma palavra final para o professor, fica à vontade. Obrigada pelo convite também, Cris. Desejo sucesso por um projeto tão bonito, tão importante nesse momento. E é o momento da gente se fortalecer, da gente poder estar junto, né? Para o professor, complicado a gente dar conselho, né? Ou dica, acho que não é nessa... Não me sinto à vontade assim, de fazer conselhos ou dicas, mas que esse professor possa olhar para si um pouco mais dentro de, né, de um contexto de educação tão pouco valorizados, em um contexto de políticas públicas que demanda tanta luta, que demanda tanto esforço, que esse professor não embarque nessa perspectiva de abrir mão de si mesmo, né? Que possa olhar para si, olhar para a sua vida, para a sua saúde mental e cuidar dela com a mesma intensidade com a qual cuida dos seus alunos, dos seus estudantes, que eu sei que é bem grande. É bem grande. A gente, mais do que nunca, a gente precisa de um professor inteiro. Bianca, mais uma vez, muito obrigada. Até uma próxima. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.